Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o chefe José Negreiros, embaixador da Blue Star, e eu venho mais uma vez para vocês para mostrar uma série de dicas e dessa vez usando principalmente nossos dois tipos de cortadores, o triângulo retângulo e o cortador triângulo. E com esses pequenos triângulos com angulações diferentes, a gente consegue fazer bandeirinha de diversos tamanhos, eu consigo fazer um balão, e eu também consigo fazer telhados de casas, entre outras, né? Então vem comigo que agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Bom, como vocês podem ver, aqui eu tenho duas construções, né? Uma vai se transformar numa igrejinha e a outra numa casa. A gente tem o chapéu, tem a espiga de milho, a nuvem, a bandeirola, que nós vamos fazer em um outro formato, a chama, os tocos de madeira, o balãozinho e as pipocas. Bom, pessoal, vamos começar pela casinha, igreja ou qualquer tipo de construção que tenha um telhado, né? Qual que é a diferença entre uma torre, uma igreja e uma casa? No final das contas vai ser a cruzinha em cima. Para começar, eu pego um pouco de pasta americana branca. Eu gosto muito de usar o CMC. Vou abrir minha pasta americana. Tenho esses cortadores aqui, os cortadores retângulos. Venho com ele em cima da pasta americana, corto, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Depois que eu corto, isso só é possível se você coloca amido. Você tira toda a rebarba alisando com os dedos, tá? Eu sou bem chatinho com relação a rebarbas. Bom, misturei um pouquinho de azul com vermelho e tem uma cor parecida com uma cor de tijolo, um tijolo meio queimado. Vou abrir ela. E vou vir agora com o meu cortador. Aqui no caso eu uso água, mas a gente poderia estar usando cola de CMC. Tá feito o meu telhadinho, tá? Se eu quiser nesse telhado, eu também posso fazer algum tipo de trabalho. Para fazer a janelinha, eu posso também usar o meu cortador retângulo. Essas partes que vão ficar sobrepostas à plaquinha branca, eu já não preciso colocar o CMC. Por quê? Porque ela já vai estar em cima de uma placa que já está endurecida com o CMC, então não tem necessidade, tá legal? E sobreponho aqui. Venho com a minha esteca. Nesse caso aqui, eu quis dar, vocês veem que ela é uma janela grande, eu quis dar a impressão de ser um vitral. Vou vir com uma outra, azulzinha também. Agora com o meu cortador retângulo, que tem a mesma largura do meu triângulo. E vou sobrepor aqui. Com o auxílio do próprio cortador eu tiro as rebarbinhas. E venho aqui no final. Acerto as rebarbinhas também com a esteca. E agora tem a entrada de uma igrejinha, tá? O vitral e a parte de cima. Fiz o meio das duas portas. Vou fazer duas maçanetinhas. Lembrando que quando a gente faz alguma coisa de festa junina, o interessante é que tudo seja meio rústico, né? A decoração da festa junina, ela é rústica, né? Essa daqui já é uma outra casinha com um telhado num efeito um pouquinho diferente, usando um outro cortador da Blue Star que eu gosto muito, que é esse cortador aqui, essa série de cortadores aqui, redondo babado. Mas agora eu vou fazer esse efeito de telhadinho com essas ondinhas que parecem as telhas. Vou pegar um cortador quadrado da minha escolha. E aí eu vou dar uma olhadinha, ver qual é o cortador redondo de babado que melhor fica para essa casinha. Comporta com o tamanho. Eu acho que esse médio aqui vai ser bem legal. E vou cortar duas metadezinhas aqui.
venho com o cortador redondo similar. Conto quantos babados tem inteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Vim com a minha esteca aqui, tirando a rebarbinha. Com o mesmo cortador quadrado eu vou dar uma talhada aqui. Para chanfrar a casinha. Venho com um pouquinho de água sobre a casinha. Coloco o primeiro telhado. E sobreponho o segundo telhado. Posso tirar aqui o restante, se eu quiser. Se ele ficou muito grande, que é o caso aqui. E aí eu tenho um efeito de um telhadinho aqui também, tá? Bom, agora a gente vai fazer o balãozinho. Então eu vou abrir uma pasta americana branca, fininha, que essa daqui vai ser minha base. Para fazer meu balãozinho, eu vou fazer com essa maior aqui, que é o cortador triângulo. E eu vou fazer esse meu balãozinho vermelho e azul. Ou melhor, vermelho e amarelo. Abro ela, um pouquinho mais grossinha, se for possível, e vou cortar um triângulo aqui. Agora pego um pedaço de pasta amarela, abro ela, na mesma espessura que eu abri a vermelhinha, corto agora o meu triângulo amarelo. Eu gosto de dar essa passada de mão aqui, que essa passada de mão garante que as rebarbas fiquem de fora. Descolei. E agora, para a gente montar esse nosso balãozinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, posso pegar com a esteca, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar com o meu cortador quadrado e vou vir bem na metade desse meu triângulo. E vou cortar duas pecinhas. E da mesma forma eu vou fazer isso com o vermelho. Então estão aqui as minhas 4 pecinhas, que na verdade foram 2 triângulos que foram cortados ao meio, tá? E agora eu vou vir montando eles em cima da minha peça aqui. E na montagem eu vou intercalar as cores. Nesse caso, eu usei esse processo, por quê? Porque o bolo que a gente vai decorar é um bolo que não é um bolo de pasta americana. Caso contrário, eu não precisaria dessa placa embaixo que eu estou montando. Eu poderia montar esse balãozinho direto no bolo. Para finalizar, eu posso fazer uma chaminha embaixo. E essa chaminha nós podemos fazer de duas formas. Ou a gente pode fazer essa chaminha, pode usar o nosso cortador triângulo, ou a gente também pode usar o nosso ejetor de folha. Mas nesse caso sem usar a marcação das folhas. Eu vou vir aqui embaixo e vou cortar parte da ponta. E essa parte que eu tirei vai ser onde nós vamos mostrar o foguinho saindo, para dar um pouquinho mais de movimento para esse nosso balão. Aqui, como eu fiz ele de vermelho e amarelo, eu vou exemplificar o foguinho como azul e amarelo, porque se eu fizer vermelho e amarelo, ele vai ficar igual. Vou abrir minha pasta americana. Corto, extraio. Reparem que eu extraí sem marcar. E eu vou fazer uma outra, ou melhor, de branco, pra gente fazer bem diferente. Cortei de tamanhos diferentes, um maior e um menor. Vou colar um em cima do outro. Nós vamos fazer agora um chapéu usando o cortador redondo babado. Eu acho que a gente conseguiu chegar num tom um pouco mais próximo. E agora a gente vai fazer um processo
que para quem trabalha com flores de açúcar a gente chama de chapéu de bruxa. Apesar que aqui a gente está fazendo um chapéu de caipira. Como que é esse processo de chapéu de bruxa? Nós vamos determinar mais ou menos qual vai ser o topo do chapéu. E com essa esteca de ponta, a gente vem abrindo a aba. Para que isso? Para que a gente não precise fazer nosso chapéu em duas partes. Então eu faço o topinho do chapéu e vou abrindo o restante. Consegui chegar no tamanho do meu cortador. Vou cortar. Nesse caso, não precisa tirar as rebarbas, tá? A gente só vem achatando aqui um pouquinho com a mão e vocês vão entender por que não precisa ficar tirando as rebarbas. Lembrem-se que o chapéu de palha, ele é um chapéu extremamente despontado, sem muita simetria nas pontas, né? Então aqui eu estou dando uma ajuda com os dedos para formar melhor a parte de cima. Fiz aquele vincozinho em cima que tem, né? O chapéu de palha tem. Posso usar até uma estequinha para me deixar com um pouco mais de... Tá? E aí eu vou vir com a estequinha de faca. E o que eu vou fazer? Vou fazer vários cortinhos nele aqui, ó. Quase que rasgando. Eu posso até rasgar se eu quiser. Tá? Para exemplificar a palha, ó. E aqui basicamente eu tenho meu chapéu de palha. Bom, eu vou pegar um pedacinho da mesma cor. Só para fazer o acabamentozinho dele. Se é que tem necessidade. E corta aqui atrás. Se eu quiser cortar, tá? Mas a gente pode deixar também como se fosse um nozinho aqui atrás. E aqui está o nosso chapéu de palha. Bom, uma das coisas mais simples que tem para fazer, mas que é uma das características básicas da festa junina, são as bandeirolas. Tá? E as bandeirolas elas têm basicamente dois formatos. Esse formato aqui em forma de V e o outro formato em forma de triângulo. Para fazer essas bandeirolas, a bandeirola em formato de triângulo, eu vou usar o cortador triângulo. E aí qual cortador triângulo eu vou usar vai depender do tamanho que eu quero. Mas o legal desses cortadores triângulo da Blue Star é que você não precisa ficar toda hora cortando um triângulo. Você já tem todos os triângulos aqui praticamente. Você abre uma placa grande, vai marcar e você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 triângulos de uma só vez. E é isso que essa placa traz pra gente, uma grande qualidade e praticidade no processo. Fiz uma placa, venho com a placa do cortador de triângulo. E olha a facilidade. Sem esforço nenhum. No caso aqui eu fiz em branco. Vamos agora para a nossa espiga de milho. Eu gosto dela um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais de profundidade e movimento. Então eu vou passar um pouquinho de CMC e vou fazer uma espiga mais gordinha, ó. E aí a grande sacada é o seguinte, plástico filme. Vou tirar um pedacinho de plástico filme e vou sobrepor ela de forma uniforme. E vou vir com o cortador em cima. Conforme eu corto ela bem mais gordinha com o plástico filme entre os dois, o plástico filme ele vai envolvendo ela e vai arredondando ela. Olha que legal que fica isso aqui. Então agora, ao invés de uma espiga de milho chapada que a gente tinha, olha que espiga de milho que a gente tem agora. Uma espiga de milho toda arredondada. Agora aqui, eu vou fazer um acabamentozinho. Na verdade, eu vou usar minha esteca
E vou tentar representar os milhos. Esse aqui é o cortador coração. Venho com o cortador de coração. Corto no meio. Dou uma leve puxadinha. Colo de um lado. Outra leve puxadinha. Colo do outro. E eu tenho uma espiga de milho. Bom, agora as duas dicas mais simples, mas que são de grande valia. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que faz um toquinho de madeira, tá? Como é que faz um toquinho de madeira? Vou pegar um pedacinho de madeira marrom, um pedacinho de pasta americana marrom. Vou fazer um cubinho, né? No caso um toquinho. Qual é o tamanho desse toquinho? Aí depende do que você for fazer. Venho aqui no meu texturizador de madeira e marco ele. Achato da forma como eu quero. E você tem um toco cheio de veios de madeira. Já imaginou fazer uma pipoca a partir do cortador Miosotis? Vou mostrar pra vocês como é que sai. E essa pra mim é a minha preferida. Miosotando, ó. Corto uma, corto duas. Não cortem então de forma tão fina. Cortem um pouco mais grossa. Tô com ele aqui, o que eu vou fazer? Vou dobrar pra dentro as perninhas dele. E vou dobrando uma de cada vez, ó. Na ordem não importa, o que importa é que elas se sobreponham. Faço várias pipoquinhas, assim como essas que estão aqui. Bom, pessoal, uma vez que a gente finalizou as modelagens, temos N elementos aqui em cima, agora a gente vai trabalhar decorando nosso bolo. Eu vou começar passando de uma forma bem tranquila, sem muito detalhe, uma camada de doce de leite em cima desse meu bolo. Eu passei de qualquer forma, de uma forma bem rústica. O que eu vou fazer depois? Com o auxílio de uma forma, eu separei aqui um pouquinho bolacha triturada. Para quê? Nessa cobertura ela vai exemplificar um terreno de terra. Então eu vou jogar essa bolacha triturada. Vocês estão vendo que está fazendo a maior sujeira e é por isso que eu me preocupei em colocar essa travessa embaixo. O próximo passo para mim é posicionar os mastros, tá? Mais ou menos onde eles vão ficar. E são aqui que as bandeirolas vão ser fixadas. Vou pegar um pedaço de arame, mais ou menos do tamanho. Vou pegar o meu arame floral, eu vou prender ele nos meus dois. E vou começar a prender minhas bandeirolas. Coloquei as bandeirolas. Vou colocar agora minha fogueira. E agora eu vou começar a decorar a lateral. A única diferença é que no bolo de pasta americana a gente cola com água. Aqui a gente vai colar com um pouquinho de doce de leite. Caso contrário, não vai prender. Bom, pessoal, é isso. Então, essa é uma releitura de um bolo, daqueles bolos tradicionais de chocolate, ou de fubá, ou de milho, que seja, numa massa nega maluca recheada de doce de leite com crocante de amendoim e com algumas pecinhas
cortadas com os cortadores da Blue Star para dar um charmezinho para ele, para compor a sua mesa de festa junina sem destoar do resto. Lembrando que esse bolo é um bolo rústico, tá? E é justamente com essa intenção que nós fizemos ele dessa forma, para que a sua mesa fique totalmente homogênea e bonita. Bom, e de quebra, vamos finalizar isso com duas receitinhas que vai no canal. São as receitas de paçoca cremosa e de curauzinho. Aqui nos potinhos eu vou rechear com a minha paçoca cremosa, que essa receita você vai conseguir encontrar na descrição do YouTube. Eu encho o potinho generosamente, subo ele. Esse potinho é um potinho maior do que eu acho que deveria, mas é justamente para mostrar para vocês que bonito que dá para ficar. Tá? Eu aconselho fazer em potinhos um pouco menores. Tá? Eu vou decorar com as minhas pipoquinhas miosotadas, ou seja, feitas com o nosso cortador Miosotis, como se fosse uma canequinha de pipoca, para dar um charmezinho. E aqui eu tenho os mini curaizinhos, super simples, fácil de fazer, a receita vai estar na descrição, que eu fiz essas duas espigas de milho, para as pessoas quando sentarem na mesa, ou forem pegar os seus docinhos, terem eles exemplificados. E esses chapéuzinhos, para que a gente usa? É um outro tipo de decoração. A gente pode colocar como uma tampinha da nossa paçoca cremosa ou do nosso brigadeiro de pote. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com os confeiteiros que você conhece e também se inscreva no nosso canal. E até a nossa próxima dica da Blue Star.